Então, primeiro assim, ó, sobre o modo como eu trabalho na literatura, com a literatura, e o modo que está ali no canal. E é quase tudo que eu faço ali no canal, e aqui vocês vão ver que guia muito a minha linha de raciocínio, né? Primeiro de tudo, é importante notar que eu, de modo algum, acho que esse é o modo mais produtivo ou o modo mais. é, é, bom, o modo eficaz, né? Eu desconfio que o modo eficaz é algo mistura disso com alguma coisa a mais, mas é um modo que me chama muito. Então, para responder de cara, você vai ver que se for para eu te responder, eu diria assim que 95% da minha energia com literatura é nos livros, né? Eu quase nunca leio crítica literária, teoria literária. Já li lá no tempo de faculdade, é, e aí, é claro, o tempo de faculdade é o tempo que a gente se decepciona com a vida intelectual, né? Às vezes se É, decepciona para daqui a pouco é minha vez. às vezes se decepciona pra sempre, né? Mas assim, Eu espero que não. olha, novamente, depende da personalidade, o que que você quer da tua vida intelectual. Pra mim, especificamente, eu tive professores excelentes, né? Mas não era aquilo. Não era aquilo que eu queria. Tanto é, pra você ter uma ideia, eu até hoje eu não tenho diploma acadêmico nenhum. A minha formação é ensino médio. Então, eu fiz ali 4 anos de faculdade, já estava lá fazendo iniciação à pesquisa científica, o meu orientador já estava me encaminhando ali para o mestrado. Chegou um momento que eu vi que. Bom, eu entrei na universidade por causa da literatura e por causa da universidade eu não estava tendo tempo de ler literatura. Então. Deixou a literatura por causa da universidade. Exatamente, exatamente. Aí eu preferi deixar a universidade por causa da literatura, né? Mas Uhum. perceba, para mim particularmente, o que sempre me atraiu na literatura parece, sei lá, parece piegas falar, mas é o fato da literatura dar vida, né? Então, é o que eu sempre falo, eu acho que eu já comentei com vocês, a literatura é aquela coisa que se você lê como é para ler, uma pessoa que viveu 70 anos vai acabar a vida tendo vivido 950 anos, né? Então, o que sempre me atraiu foi essa variedade de vida. Eu sempre quis muito viver, né? Tanto é que nos períodos da minha juventude lá, eu fiz um monte de burrice e tudo mais, por causa dessa sede de vida, né? E aí, a gente aprende, conforme a gente vai crescendo, que fazer um monte de burrada na vida não é exatamente variedade de vida, é só fazendo um monte de burrada mesmo, né? Então, se eu vou para 75 festas, mais ou menos é 75 coisas, é a mesma coisa, só que eu consigo esquecer aquilo. E a experiência em si, analisando intelectualmente, é uma experiência monótona, né? A vida boêmia é uma vida monótona, né? Então, eu sei porque eu tinha uma colega de trabalho que ela gostava muito de sair, né? Usar Tinder e tudo mais. E era uma das coisas mais chatas do mundo era escutar as aventuras sexuais dessa mulher. Era uma coisa mais chata. Era uma coisa depois da outra e sem pensar. Não tô pensando no lado Para moral, ela assim, é a coisa não. mais interessante do mundo, né? Para ela. Tipo Porque assim. porque assim, como se a vida da pessoa se baseia na coisa reles, uma coisa simplória, é que para aquilo, como aquilo é o mais alto que ela vai conseguir alcançar na vida, é a coisa mais interessante que ela vai ter É, para e, até e- para e- ela e a mesma. história é a seguinte: uma vez que você tá lá, uma vez que você tá numa vida onde que pequenas conquistas vão te trazer um prazer imediato. Olha, a comparação é muito boa com esses joguinhos de celular tipo Candy Crush da vida. Porque perceba, a gente acha a coisa mais ridícula do mundo. Você olhar uma pessoa de fora jogando Candy Crush, né? Que é você joga as mesmas fases e depois ele só tem umas luzes ali e ele aumenta um contador, né? E você sabe que você estava na fase 10, depois você está na fase 50, depois na fase 2345 e assim por diante. Por mais que seja isso, perceba que se num momento você entra nas regras do jogo, você é seduzido por aquilo de forma que você fica neste prazer imediato, né? E cada pequeno esforço ínfimo, que na verdade não é esforço, né? O jogo ele te
te recompensa por simplesmente você ficar na frente do jogo, né? Não é um jogo, na verdade, é isso que eu tento convencer meus filhos. 90% dos jogos de celular não são jogos, né? Eles são somente um modo de É passar uma tempo. distração. Exatamente, não é jogo porque não tem habilidade nenhuma ali, né? Então é uma questão de. Uma distração universal, porque É, é, ele é feito é, de maneira tão simples para tão idiota conseguir jogar. e o ponto é condicionar, né? Você condiciona de uma tarefa para uma recompensa, né? Então é isso Uhum. que acontece. Então você recompensa, aparece umas luzes ali, e aquela luz no contexto do jogo é recompensa. Então é claro, uma vez que você mergulha nessa vida e você consegue mergulhar, você tem esse monte de fases, né? Então, essa pessoa que eu vou me encontrar vai ser diferente de todas as outras e justamente pelo contexto ali, né? Pelo contexto de abandonar a memória, você nunca vê a tua experiência como algo total, mas sempre como algo imediato. Então, sempre a pessoa consegue passar a vida inteira naquele tédio, tendo um encontro depois do outro e sempre tendo um simulacro de emoção ali, né? Bom, mas o ponto é o seguinte, voltando para a literatura. Então, o que eu queria da vida era isso, né? Então, aos poucos, eu fui identificando que a coisa era repetitiva e muitíssimo, muitíssimo chata, né? Então, se eu passasse a vida, vamos lá, né? Então, a partir daquele momento eu sou um bilionário, então eu vou passar a vida fazendo festas, né? Um dia em Paris, outro dia em Londres, outro dia, e aí tendo uma Ferrari, etc., e pegando as melhores mulheres do mundo, etc. Eu notei que eu ia terminar minha vida de 70 anos e eu teria vivido 5 anos, né, por causa dessa repetição. É, Você vê para você ver que, que essa vida boêmia não vale nada, ela vale para te ensinar que ela não vale nada. exatamente. Você só vive para aprender que aquilo não serve para bosta nenhuma. Você só vive aquela repetição infinita de prazer que um dia, que qualquer hora acaba. Aí você só É, quer voltar para poder ver é, se e, consegue e- sentir alguma coisa. e tem uma questão interessante sobre o tempo aqui. No Montanha Mágica, o Thomas Mann ele fala sobre o seguinte, o narrador. Sobre o seguinte fenômeno, né? Essa história que a gente sempre fala para todo mundo, que o tempo se expande quando a gente está fazendo uma coisa com pouco significado e chato e se recolhe quando a gente está fazendo alguma coisa empolgante e boa, essa história funciona no nível do micro. O que eu quero dizer com isso? Você está lá esperando o miojo ficar pronto, 3 minutos, está morrendo de fome. Aqueles 3 minutos se multiplicam e parece que é meia hora, né? Mesma coisa se hoje eu vou, sei lá, começo a conversar com uma pessoa muitíssimo agradável, e quando eu vejo, passaram-se 3 horas e eu tenho a impressão que se passou meia hora. Só que o Thomas Mann, ele chama atenção para o seguinte fenômeno. Se você olhar para a vida no aspecto macro, ou seja, você chegou ao final da sua vida e você olha para trás, as atividades chatas e repetitivas, elas encolhem a tua noção de tempo. E as atividades significativas, ela expande a tua noção de tempo. E para provar isso, né, eu lembro, por exemplo, eu trabalhei, eu acho que 2 anos como operador de telemarketing, uma das piores coisas de trabalhar na vida. E é Imagina. interessante, porque quando eu olho para trás, no tempo em que eu era operador de telemarketing, eu consigo imaginar aquilo como se fosse uma semana só. Eu não consigo imaginar, eu não consigo ter a noção do tempo como ele se estendendo. Porque era o quê? Era entrar, era fazer aquela porcaria de serviço. A coisa que eu mais lembro era o intervalo de 20 minutos que eu tinha, a coxinha que eu comia com pimenta. É isso que era a coisa mais significativa que eu tinha na empresa, a coxinha que eu comia com pimenta. E umas duas coisas que aconteceram, algo que me chamou a atenção, né? Então o tempo encolhe, né? Com o que tem pouco significado e o que é repetitivo, com pouco significado. Por outro lado, eu posso lembrar de experiências que duraram uma semana. Então, por exemplo, uma viagem interessante que eu fiz com a minha família. E ela expande tanto no tempo que parece a época em que a gente estava. Então, a última vez a gente foi para Bombinha, a gente ficou lá com todos os meus filhos, foi bem legal. E aí parece que fala, nossa, naquela época de Bombinhas, como se fosse 5 anos que a Uhum. gente morou em Bombinhas, percebe? Então,
Bom, inclusive, Até porque daquela experiência curta você tem muita coisa para poder extrair, né? E e, isso é uma coisa até importante ressaltar que você está falando. Desculpa eu interromper, mas é uma coisa que isso me lembrou até isso é uma reflexão que eu já tive, inclusive, que é às vezes isso que você está falando, às vezes não tem relação necessariamente com tédio e alegria. Porque às vezes uma coisa muito tediosa que é você. Eu consigo lembrar muito claramente de livros extremamente tediosos e demorados, mas que por serem tensos se prolongam e até hoje eu penso neles. Uhum, Enquanto coisas, por exemplo, eu já faço muita pintura, né? Eu faço pintura e escultura. Enquanto muito tempo do que eu pintei, por mais que fosse uma coisa muito divertida, eu lembro pouquíssimo tempo. Porque, uhum. por mais que era divertido, era repetitivo. Por mais que sempre fosse uma pintura diferente, uma escultura nova, era sempre repetitivo. Então é importante ressaltar que até isso, até pensando dessa forma, também não tem muito a ver com diversão e tédio, porque até as coisas mais tediosas você consegue extrair experiências muito significativas delas. Isso. O ponto que o Thomas Mann coloca é a saúde, né? Então ele fala sobre tempo saudável, né? Uhum. O tempo saudável é o tempo com significado, né? Eu acho que esse que é o ponto. Exatamente esse é o ponto. Então, e às vezes o significado ele vem da mera da mera postura que você assume frente, às vezes, a coisas que você faz no dia a dia. Então, por exemplo, o Thomas Mann fala de quão saudável o efeito salutar que uma viagem tem. Por que que a viagem tem um efeito salutar? Porque, primeiro, tem esse fenômeno bem interessante que quanto... perceba, eu vou viajar, né? Vou viajar aqui para um lugar perto, né? 2 horas de viagem. Essa distância, esse fato de eu estar me distanciando de casa, isso tem no Grandes Esperanças do Charles Dickens também. É, ele faz com que o tempo se expanda, né? O tempo vai se expandindo. E aí você pensa que você saiu de casa há 6 meses atrás. E aí, no momento em que você chega naquele novo contexto, e aí ele chega a dizer sobre o tempo que você vai estar viajando, se você fica mais lá mais de 3 semanas, você não tem o mesmo efeito sobre o tempo. Por quê? Porque a partir do momento quando você chega, a tua atenção ela traz o significado às coisas, né? Essa sala mesmo, essa sala aqui, eu fico aqui todos os dias, né? O meu escritório. Mas se eu parar e fizer um esforço de atenção, eu vou conseguir extrair dessa sala muito mais significado do que geralmente acontece quando ela é um mero pano de fundo, né? E aí ele fala mais ainda, quando você volta, você ainda tem um pouco do efeito salutar da tua viagem, porque na primeira semana, por exemplo, você vai olhar para aquele teu contexto cotidiano, né? Vamos imaginar que seja um contexto qualquer, feliz ou infeliz, mas você vai olhar com um pouco do olhar do estrangeiro, né? O olhar do estrangeiro, entre outras coisas, é o olhar que presta atenção, né? Então, você conseguiu com a viagem expandir o tempo da viagem, mas você conseguiu expandir um pouco do tempo também da tua volta, né? Sendo que Uhum. você vai fazer exatamente as mesmas coisas, né? Então, o ponto é exatamente esse. O ponto é significado, né? Eu sempre acho que a gente comentou no encontro passado, né? Se a gente for colocar em termos de prazer, bom, então, sei lá, vai usar droga, vai ficar bêbado, né? Que a gente fala para as pessoas. Quando a Viver até pessoa. os 23. É aquela história, né? A pessoa chega pra gente, não, mas eu gosto de ler literatura porque a literatura me causa prazer. Se for só isso, só o prazer e nada, bom, tem alguma coisa de muito errado aí, né? É uma bela merda, porque isso vai acabar, né? E o ponto é, sempre há um perigo quando a felicidade ou o prazer ele é buscado, ele é uma consequência, né? Sempre ele é uma consequência e nunca ele é o objetivo nesse sentido. Ele é algo atrelado a algo, né? E o que é importante Uhum. é esse algo, né? Bom, mas aí voltando, então como eu fui notando com o tempo que tinha muito mais vida em um livro, por exemplo, do que toda essa experiência, por mais que eu tivesse todos os recursos e todas as possibilidades, eu desde muito cedo eu me recusei a, a procurar.
críticos e etc, né? É, e aí, a relação que eu proponho com a obra é uma relação de pessoa para pessoa. E aí, o que eu gosto de dizer é o seguinte, né? Vamos imaginar que eu tenho algumas opções, né? A primeira opção, então eu amo meu filho, e aí eu tenho a opção de entender tudo sobre o meu filho. Eu tenho a opção de ter um especialista que vai me explicar, né, por quê. E aí eu tô excluindo da nossa discussão um cara ruim. Né? Eu tô excluindo aquele psicólogo que vai dizer que o meu filho faz isso por causa da. Né? Eu tô excluindo o cara babaca, né? Tô pensando que o cara é um bom cientista, né? Na área dele. Então ele vai me dar várias conclusões acertadas em relação ao meu filho. Estrutura óssea, por exemplo, né? Configuração cerebral, a influência de determinadas experiências da infância sobre agora. Isso tudo, para mim, sempre foi muito interessante. Mas assim, se eu chego em casa e eu posso ter uma reunião com esse especialista, ou eu posso passar tempo com o meu filho, eu acabo decidindo sempre passar tempo com o meu filho, né? Então, por isso que eu digo que a minha abordagem à literatura é muito particular, porque o que sempre me agradou foi a paixão pela experiência com os livros, né? Repare, a vida intelectual é muito mais do que isso. Um filósofo não pode parar aí, né? Um filósofo, ele usa aquilo ali. Bom, a gente já fala sobre com mais detalhe quando a gente for falar sobre o COF, né? Sobre principalmente o primeiro ano do COF. Mas um filósofo ele usa aquilo ali, claro, para fazer a mesma coisa que eu faço, para ter essa experiência direto. Qualquer pessoa com qualquer objetivo tem que ter essa experiência direta, tem que partir dessa experiência direta com o livro. Mas, dependendo do teu objetivo, você sai dessa experiência direta e você vai tendo de tempos em tempos, porque afinal de contas nunca é bom parar de ler literatura, mas você vai para frente, né? E aí você vai para os grandes pensadores, você vai para as grandes mentes e assim por diante, né? Então, o que eu gostei sempre foi de não ter esse intermediário, né? Então, Alô, Jéssica. deixa eu dar um- Mamãe, pera aí, um faz favor. Vem aqui. pode ficar Só um tranquilo, minutinho, Paulo. porque eu vou Pode ficar só falar aqui tranquilo. com ela, já volto. Mamãe! Eita, eita. Mamãe? Ei! Tá bom, desculpa. Opa. Alô, 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 alô. Tá me escutando bem? Voltei. Não, eu só tava falando que daqui a pouco tem que sair, mas pode falar. Não, tranquilo. Você tem que sair antes, Paulo? Não, não. Esse aí é porque tem uma. Não, até 18 horas tá tudo bem. Tá, beleza. Qualquer coisa aí você me diz, a gente Uhum. pode adaptar. Bom, então, a história. Para você ter uma ideia, por exemplo, Thomas Mann é um dos meus escritores favoritos, né? Então, ali no canal, eu fiz a loucura de fazer 400 vídeos sobre o Montanha Mágica. E eu sei que ele escreveu sobre Dostoiévski. Eu nunca li o que Thomas Mann escreveu sobre Dostoiévski. Percebeu? Só que perceba, isso não é de modo algum uma crítica à teoria literária, porque se eu tivesse muito mais tempo, seguramente eu o faria, né? E também, Não, não só por isso, mas porque crítica literária não existiu durante 90% da história da humanidade, né? exatamente, Durante exatamente. 90% da história dos livros nunca existiu crítica literária. Não, exatamente. E, assim, eu sempre prezei muito, então, por exemplo, o próprio Carpo. Só que eu quero ter tempo, chegar a ter tempo para ler o Carpo pelo Carpo e me perder. Então, essa é uma outra particularidade minha que depende de cada pessoa. Eu gosto muito de me perder na obra e ficar com alguns problemas ali, né? Eu gosto muito do estranhamento que a obra me causa e eu gosto muito de errar também, né? Então, por exemplo, às vezes eu tô lendo determinada coisa, aconteceu com um poema, né? E você tem aquela epifania, assim, de eu descobri, né, o significado Hum. transcendental do poema e você errou ali numa vírgula, interpretação de uma vírgula, e estava tudo baseado naquela vírgula. Tem essa anedota real que é bem interessante. Eu não lembro se era o Bandeira. Não, acho que era alguém mais antigo. Mas eu sei que ele lançou
uma poesia no jornal, e aí teve um crítico que fez toda a interpretação da poesia baseada ali num estranhamento sintático, né? E fez uma interpretação, né, toda. Bom, Aprofundasse. isso, exatamente. E aí o autor veio a público e falou: Não, na verdade eu só errei mesmo, eu só esqueci de colocar a vírgula ali. Até me Hum. desculpo por causa disso. Mas, bom, então, essa história de ficar com o personagem na cabeça sempre me agradou mais eu ficar perto do Marmieladov, por exemplo, do que entendê-lo completamente, né? E aí, é claro, o que que acontece? O meu estudo, ele acaba sendo muitíssimo menos produtivo do que o estudo de alguém que lê um crítico literário, né? Então, eu li a primeira vez, eu li a segunda vez, eu preparei os vídeos, gravei no canal, li para a Olimpíada, li novamente, e tem coisas que eu ainda estou descobrindo, e eu tenho certeza absoluta, isso não é falsa modéstia, é reconhecimento da realidade. Eu tenho certeza absoluta que se eu pegar um bom crítico literário, ele vai abrir os meus olhos ali para muitas coisas que eu ainda não consigo ver, né? Por causa, lembre-se que o nosso, como diria São Tomás de Aquino, né, nós trabalhamos com abstração, né? Então nós fazemos uma síntese e uma abstração. Então nós pegamos a situação real, lembre-se que a nossa experiência real, falando fenomenologicamente, né, a nossa experiência real, ela é aberta ao infinito, né? Então, por exemplo, o Husserl falaria assim, que um objeto é a síntese dos seus infinitos aparecimentos. O que eu quero dizer com isso? Então você tem, por exemplo, uma xícara, e essa xícara você nunca esgota a experiência dessa xícara, né? Você pode olhar ela, claro, por todos os ângulos possíveis, mas você pode quebrar, você pode colocá-la na água, você pode colocá-la no fogo, você pode usar a xícara como um instrumento de ataque, você pode usar a xícara como um instrumento de defesa, como algo para ser contemplado, etc, etc. Então são infinitos os aparecimentos da xícara, né? Então isso só para dizer que a fenomenologia, por exemplo, daria até para, de um modo, classificar São Tomás de Aquino como fenomenólogo, mas é muito mais do que isso, mas toscamente falando. Mas a fenomenologia, ela vai definir isso, né? O objeto é a síntese dos seus infinitos aparecimentos, né? Ou seja, transportando isso para o mundo do vivido, o mundo da vida, o mundo da experiência, uma experiência ali, ela tem os seus infinitos, as suas infinitas complexidades. No contato com o outro, e agora falando em algo maior que a literatura, eu tenho um contato com uma alma que é infinitamente complexa, né? O que que nós fazemos com síntese e abstração? Abstração, a propósito, no bom sentido da palavra. Para São Tomás de Aquino, isso de modo algum é um problema, né? Nós tiramos algumas conclusões, tiramos aquilo do seu contexto natural para que nós consigamos apreender uma regra ou uma percepção ou uma estrutura, a forma, como São Tomás colocaria, que te dará um acesso ao geral, né? Então, você tem uma característica, por exemplo, a coisa mais simples, né? O homem, né? Então, eu vejo diversos homens, mas eu tenho ali algo que é subjacente a todos os homens. Então, querendo ou não, é um processo de simplificação, ao mesmo tempo que é um processo de aprofundamento, né? Então, você está mais próximo ao geral e menos. é, mas é interessante você notar que quando você pega uma síntese dessa, então você pega, por exemplo, você pega lá a Suma Teológica, né? E você vê as primeiras questões da Suma Teológica. Você vê lá uma questão desse tamanho. E aí, se você for prestar atenção naquilo ali, você tem que fazer o processo inverso. Você tem que, como se fosse decantar aquilo ali em frases e mais frases e mais frases e mais frases, até que você consiga começar a entender o que aquela síntese faz. Se você cair na burrice, como acontece, né? Essa era a crítica, sempre foi a crítica do professor Olavo à filosofia, por exemplo, da USP, né? Se você
faz a burrice de lembrar daquilo enquanto texto, pronto, você está trancado para fora daquele significado para sempre. Aquele significado virou um significado textual e você, aquilo ali, por mais que você diga, por mais que você lembre das frases, aquilo não tem muito a ver com a vida, não tem conteúdo de vida. Aquilo fica na tua memória e fica no papel, né? Então, nós, qualquer pessoa, né, é fadado a ficar sempre nesse processo de expansão e concisão. Sempre. Então, deixando para mais especificamente para nossa discussão sobre crítico literário. O que que o crítico literário faz? Ele lê 20 mil páginas de Dostoiévski e ele vai encontrar alguns elementos, muitíssimos, vamos supor que eu seja um crítico genial, muitíssimo acertado, acertadamente ele vai encontrar alguns elementos e ele vai conseguir te dar uma chave, algo que está subjacente na obra do Dostoiévski, em 2 páginas, 3 páginas, por exemplo. Só que teu trabalho vai ser entender isso tanto no nível da concisão, da abstração, quanto no nível da experiência. Então você vai ter que puxar isso novamente para a experiência e vai ter que expandir, né? Até mesmo quando ele. Até, eu não terminei de ler aquela crítica que o Karpov fez a, ao Dostoiévski, mas ele, nas primeiras páginas, ele já fala que os poemas não são ambientados, os textos não são ambientados em lugares sujos, ruins, e o Dostoiévski não se voltou a olhar para os lados sujos de São Petersburgo à toa. Ali tem um motivo dele estar olhando para o calor, como ele escreve a cidade ser um lugar fedido, e tudo aquilo pode ser entendido também como uma reflexão para o próprio personagem, né? Como uma, um espelho para o próprio personagem. Uhum, seguramente, seguramente. É, então, bom, essa técnica, né, que eu digamos assim, a regra do 90% e 10%, que eu nem sigo, né, porque eu acho que eu vou para 98% de literatura e 2% de literatura de teoria e crítica, ela tem essa vantagem de você ficar na multiplicidade. Por exemplo, vamos pegar, né, o próprio ambiente, aquilo te incomodar e aquilo ficar é, às vezes não te incomodando explicitamente, mas implicitamente, né? Você sempre tem essa impressão, mas por que que eu tenho essa impressão de opressão quando eu leio Dostoiévski? E aí um dia, alguém, né? Você leu o Karpov, por exemplo, e o Karpov te diz isso, você fala, nossa, mas é verdade, em todos É os... porque você já concebeu o ambiente que ele vive como um ambiente ruim, sujo, fedido. É... Nas primeiras páginas, isso é uma coisa muito sutil que eu só percebi lendo, que era você sente aquele ambiente ruim, porque nas primeiras páginas, em 3 parágrafos, ele escreve como lá é quente, abafado, imundo e fedido. Aí Uhum, você fica com aquela impressão, você não sabe por que você entende que aquele lugar é sujo, é ruim, e você se atenta mais. E também, desculpa, mas eu só acabo perdendo esse ponto que eu estava pensando, mas eu também, eu não leio tanta crítica literária, mas pretendo ler. Eu encaro a crítica literária como se você estivesse fazendo uma conversa com um amigo, como se você uhum, estivesse, de certa maneira, revivenciando aquele livro. Porque se, pelo menos para mim, você ler Dostoiévski apenas uma vez e nunca mais ler, é uma forma de relembrar dele, ou lembrar novamente do livro, é você conversando com alguém, não é? uhum, não, com certeza. E eu trato a crítica literária, pelo menos olho com esses olhos, de você, é como se você tivesse tendo uma conversa com um amigo sobre um livro que você gosta, e ele tivesse trazendo pontos que ele acha interessante para serem comentados. E que aí, por consequência, expande a sua própria percepção daquele livro. Uhum, não, com certeza, com certeza. Repare, novamente depende do teu objetivo. Se a gente continua, olha que interessante, vamos continuar a comparação. É, então eu tenho lá, né? Então vou pegar uma experiência que é mais fácil da gente ilustrar, porque eu acho que a comparação funciona bem. Então tem lá a menina mais bonita, né? Então eu tô lá nos meus 15 anos
e tem lá a menina mais bonita. Perceba, eu poderia entender essa menina muito melhor se eu conversasse com um especialista ou se eu conversasse com um amigo sobre essa menina, né? Mas às vezes você só quer ficar com a menina. Percebeu? Percebeu? Então, novamente, é, é claro, é claro que é completamente acertado você ter uma crítica literária, né? Ah, só que talvez um modo de você ver isso é que você pode ler o livro de crítica como gostando do crítico, né? Uhum. Muito mais do que querendo ter mais acesso. Claro, vai te dar mais acesso, mas às vezes, por exemplo, algo que te perturbou. Então, a primeira opção, né, é você ler outra vez, e outra, e outra, e outra, né? Sem exagero, eu acho que eu estou na décima segunda leitura do Dom Casmurro. É, e buscar, então, essa é uma outra técnica também. Buscar ajuda só quando aquilo te atrapalha. Então é mais ou menos assim. Vamos ver se eu tô levando a comparação muito longe. Eu tô lá com a menina e de repente ela tem uns tique meio esquizofrênico ali. E aquilo me dá medo, né? E eu não sei o que responder. E eu respondo e falo, fica calma. Sabe aquela coisa que chega pra histérica e fala, fica calma, você está descontrolado. Aí que a menina explode e tá mais descontrolada. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou conversar com as amigas dela, vou conversar com um psicólogo pra me ajudar a entender, pra eu conseguir viver com essa menina, né? Então, a obra, às vezes, e é claro que eu acredito nisso, porque afinal de contas é isso que eu estou fazendo para as pessoas que assistem o meu vídeo no canal, né? Então, como é que eu falaria que crítica não dá se eu estou fazendo esse papel, né? Eu estou fazendo esse papel para. Então, às vezes com certeza absoluta, você precisa de alguém que abra os olhos e fala: não, não, você não fala para ela que ela está descontrolada, você ignora, finge que ela está calma, porque a pessoa. E ele me dá uma explicação muito inteligente sobre psicologia, sobre pessoas, né, que estão esquizofrênicas, né, ou, sei lá, histéricas. Aí você entende aquilo e você consegue um relacionamento muito melhor com a menina ali, né? Então, um livro, às vezes, é assim. Tem coisas num livro que sem ajuda. Vamos imaginar um grego, ou principalmente vamos pegar Metamorfoses do Ovídio, né? Se você não tem boas notas de rodapé, se você não tem ali alguém que vai te explicar todas aquelas referências, não só referências mitológicas, mas referências históricas, a própria forma, às vezes a resposta está na forma que era consagrada e conhecido por todos aqueles daquela época, você está perdido ali, você está perdido, né? Então, novamente, é uma escolha que eu escolho ficar mais perdido e esperar doer tanto que eu não vou conseguir mais ficar com essa menina aí. Então, agora eu vou conversar com as amigas dela para ver qual que é. Percebeu? Então, é, por outro lado, olha que interessante. Então, por exemplo, tem como é que é o nome dele? Zweig? Puxa vida, eu esqueci o nome dele. Eu acho que é Zweig, se eu não me engano, que é um biógrafo do Nietzsche, né? É, bom, que é uma coisa mais fácil de ler, se eu quiser ter contato com o Nietzsche, do que ler Nietzsche mais pessoal do que ele é, né? Ele coloca a loucura dele na obra dele, né? Mas é interessante o modo como o Zweig, ele vê tudo com um olhar épico, assim, sabe? Então, percebe, o que me interessou ali é o próprio Zweig, né? E daí, é claro, nisso, conversando com várias pessoas sobre uma pessoa próxima a mim, eu consigo também olhar de diferentes perspectivas e entender melhor, né? Então, como eu falei, eu acho assim, uma proporção não exagerada, agora falando para fora da minha própria experiência, porque é outra coisa. Por que que eu gosto disso? Porque eu amo a sensação da descoberta, né? Eu acho a sensação da descoberta maravilhosa. E eu gosto muito de ignorar algumas coisas e ver na obra somente aquilo que para mim no momento é relevante.
né? Então, por exemplo, eu lembro que a primeira vez eu acho que eu li o Crime e Castigo me impressionou de forma muito forte esta ideia. Deixa eu ver, a primeira vez que eu li. Essa, eu acho que foi a ideia moral ali. E daí, para mim, todo o livro somente falava sobre a sensação, sobre o drama moral, né? Acho que foi na segunda ou na terceira vez que eu li, o que me impressionou muito era a postura do narrador. Como é que pode o narrador não conhecer os seus personagens, não conseguir esgotar os seus personagens? E aí eu lia, a cada frase eu lia o narrador falando, parece que é, dá pra concluir que é. E aí eu ficava falando, puta que pariu, como assim parece que é? Você é o narrador da coisa, você criou esse personagem aí. E isso me impressionava demais, percebeu? Então eu gosto muito dessa jornada de que, dependendo do estado, e não estado de humor, mas o meu estado intelectual, ou dependendo do ponto da minha carreira intelectual que eu estou, eu vou conseguir ver alguns aspectos que o próprio resolver da questão é legal, né? E aí, é claro, eu prezo muito por esse crescimento orgânico, né? Então acontece às vezes, por exemplo, quando eu vejo claramente isso, sem falsa modéstia, que eu estou conversando com alguém e alguns pontos que para pessoas que estudam estudam, né? O Dostoiévski, por exemplo, tem alguns pontos básicos ali que eu nunca pensei. Eu falo, ah, é mesmo? E aí a pessoa fica impressionada, fala assim, mas como assim? Todo mundo sabe disso? E outros pontos que eu digo, e a pessoa, depois de ter estudado, fazendo mestrado, doutorado, nunca tinha pensado na vida, né? Eu gosto muito dessa discrepância de, de visões, mas é claro, isso até um certo limite, porque se eu levar essa postura até as últimas consequências, então eu não posso conversar com ninguém sobre Dostoiévski, né? Então, por exemplo, você vai me falar o que que você achou, eu tampo meus ouvidos, não, 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 lá, não quero ouvir, Descobrindo, eu tô descobrindo ainda. né? Tô Não descobrindo, importa. exatamente. Então é uma questão de medida, né? Uma questão de quanto que a pessoa quer. Só que é legal saber que existe essa medida, porque daí a pessoa, né? Então vocês vão saber dosar isso. Vocês vão saber assim, não, peraí, aqui eu tô tendo muita conclusão. Eu, não- eu tô lendo isso daqui e eu tô sabendo agora todas as questões do Dostoiévski. Eu tô indo rápido demais, né? E a Uma gente tem coisa que. que assim, uma Pode coisa que falar, assim pode falar. que eu até eu gostaria de pegar também para a própria crítica literária, eu vou buscar um pouco mais isso, é entender sobre qual estado de espírito que eu devo ler aquele livro, de que maneira que eu me devo dedicar a ele. Se eu antes de ler o livro, sei que o autor tende a abordar a moral, eu sei que necessariamente tem que focar mais a minha visão para os momentos descritivos que ele fala sobre a moral dos personagens. Uhum. Pelo menos eu levo dessa maneira. Esse é um dos aspectos que me leva a, tipo, uma pessoa que já leu o livro, ela como se ela apontasse e falasse, olha, presta atenção aqui, ó. Dá uma olhada mais atenta aqui. Às vezes pode passar batido, mas às vezes a descrição do ambiente que ele faz, por mais rápida que seja, é uma coisa muito boa, por exemplo. Então você Não. se atenta mais Uhum. a Não, esses não, aspectos. com certeza. É uma das coisas que a gente vê, por exemplo, pegando bem isso que você falou, você lê lá um capítulo do Dom Casmurro, Memórias Póstumas, e você fala, pergunta para o aluno, né? E aí, alguma dúvida? E aí a pessoa fala, não, não, tá tudo beleza. E aí você começa a fazer pergunta. Tá, mas o que que é isso? Por que ele falou isso? Por que ele não tá se contradizendo? Isso daqui, isso daqui. E a pessoa a pessoa não sabia que não entendeu. Então não teve ninguém que chamou a atenção dela para alguns aspectos que passariam batidos. Isso concordo plenamente. Concordo plenamente. Então, novamente, é pensar assim, quanto que você quer arriscar, quanto que você quer ficar perdido, o quanto que você quer encontrar. Só que quanto mais você se encontra, há um perigo também, né? Então aqui deixa eu só fazer um pequeno, pequena comparação que eu acho que vai ajudar bastante, porque lembre-se, aqui o ponto da nossa discussão não é se nós somos a favor ou contra, o ponto da discussão é como que a gente mede essas coisas, né? E aí, como eu falei, eu tenho a consciência que eu tô num extremo, né? Mas, quer ver que legal? Você pega, então, por exemplo, você tem aqui o João Ameal, que fez a biografia de São Tomás de Aquino, e na segunda parte do livro, ele faz ali as grandes linhas do pensamento tomista, né? E aí ele começa te dando resposta. Pá, pá, pá,
te dando resposta e te mostrando. Ele é muito competente. Então, não se trata aqui de dizer que ele está desviando o pensamento de São Tomás. Não se trata disso, né? São Tomás escreveu lá, eu tenho uma edição das obras completas que é 18 mil páginas, né? Então, 18 mil páginas ele resumiu aqui em 100 páginas, né? Perceba, é quase como se fosse um gabarito que eu tenho ali, percebeu? É um gabarito, ele já me diz tudo. Então, às vezes, quando eu tô lendo, até no próprio São Tomás, né? Você tá lendo e você tá Oi, evoluindo. consegue? Não, só fechar a porta aqui. Beleza. É, às vezes, quando você tá lendo, até no próprio texto, você tá lendo e você tá evoluindo, às vezes você tem que ter esse feeling de falar, epa, não, eu tô indo rápido demais, eu tô sabendo coisa demais. No sentido de eu tenho respostas demais, só que eu não tenho o caminho. Então essas respostas elas estão indo para o âmbito da memória e no âmbito do abstrato agora, o abstrato, o ruim, né? Simplesmente algumas afirmações e eu tô matando a vida do texto, né? Acontecia isso comigo muito frequentemente quando eu estava lendo Thomas Mann, né? Então, eu começava a preparar ali. A Montanha Mágica é um livro extremamente denso. E chegava um ponto eu pensava, não, esse domingo, eu tirava os domingos para preparar os vídeos do Thomas Mann, gravar e estudar. Aí chegava, eu pensava, não, esse domingo aí eu tenho umas 7, 8 horas, então vai dar para avançar bastante. E chegava bem frequentemente casos em que eu lia uma página e meia e eu falava, se eu avançar daqui, eu vou estar matando. Se eu avançar daqui, eu vou estar estudando, eu vou estar estudando tabuada, né? E aí o que Aham. que eu tinha que fazer? Eu tinha que passar o resto do dia ou tentando digerir aquilo ali, ou pensando em outra coisa, ou voltando aos poucos. Então, na verdade, lembre-se, o objetivo desse vídeo é mostrar como que eu trabalho. Agora, um outro objetivo, como que eu acho que uma dica para vocês trabalhar, né? Não tendo esse extremismo que eu tenho. É sempre estar muito atento a isso. Atento a quando o crítico literário ele te dá respostas demais, né? E atento quando as conclusões elas fazem mais peso em você do que a vida da obra, né? É tipo Por- como se você. É como se um crítico falasse que o livro é triste e pesado, mas você não sente o livro sendo triste e pesado. Você sente ele sendo triste e pesado porque você leu que ele é assim. E Isso. não porque você sentiu isso. Ou É, seja, você tá terceirizando a sua experiência para uma outra pessoa. Isso, exatamente. Então, o ponto aqui é você estar sempre em primeiro plano, no quesito de relacionamento com a obra. No final das contas, repare as imagens que você colocou, que são bem acertadas, né? Você ali tem um amigo que você vai conversar. Então, olha lá, vou voltar para a minha comparação com a menina, né? Eu Uhum. posso conversar com o psicólogo, com a mãe da menina, com os amigos da menina. Mas no final das contas, quando eu voltar a conversar com a menina, eu não posso estar lá tratando a menina como se eu fosse a mãe da menina. Percebeu? Eu não Uhum. posso estar tratando a menina como se eu fosse o psicólogo. Eu vou ser eu mesmo mais informado. Então, por exemplo, o que o Peter falou ali no grupo sobre o cortiço, né? Do Aloysio Azevedo. Então se fala muito disso, né? Ah, então você fala. Tá tudo certo o que o pessoal fala, tá certo, né? O Aloysio Azevedo é um típico autor realista, naturalista, pendendo para o naturalismo, que diz que o meio influencia no modo como as pessoas agem, não só influenciam, mas condiciona, etc, etc. Tá tudo certo isso, né? Só que eu tava dando a mínima quando eu leio o Cortiço, tô dando a mínima pra isso. Dá pra notar isso. Às vezes a pessoa pode ler e não notar. O mais interessante é a Rita Baiano, como ela é interessante. Você quer saber como que pode uma mulher dessa que é tão forte ser sujeita ao cara e o cara que era tão bom acabou se pervertendo, etc, etc. E outra coisa importante. Então, pensando especificamente sobre o cortiço, você quer saber se isso acontece realmente na vida. Você fala assim, mas não, mas será que é possível alguém? Então tem lá o. Você já leu o Cortiço, Paulo? Não, ainda não. Tá. Então, só pra. Tem lá um personagem que ele se perverte durante o livro, né? Ele é extremamente honesto. A ideia é que ele é um português. E ele Uhum. começa a ter uma característica cada vez mais de brasileiro. E o É, que que é essa. eu falar isso, eu começar, se perguntar, então ele virou brasileiro. Ele era português e virou Aí brasileiro. ele começa a se perverter, virar desonesto, preguiçoso, tudo isso, né?
Uhum. Mas o que mais chamava mais minha atenção não é esse fato. Bom, Aloysio de Azevedo olha o brasileiro como menor porque o brasileiro é influenciado mais pela raça, pelo sangue, pelo ambiente. E isso está ligado em teorias como do Conte, que diz que nós temos uma hierarquia, que desde os corpos celestes, etc, etc. Então, tudo isso está certo. É um ótimo raciocínio. Mas o que eu mais me interessava é: será que é isso mesmo? Será que um cara como o Jerônimo, que era um cara honrado, será que quando ele começa a gostar de uma mulher, porque foi isso, né? Ele começou a gostar de uma mulher, a mulher que fez perder. Será que ele pode ir de queda em queda até chegar aonde ele foi parar? E aí a resposta que eu encontrei para mim mesmo, sim, é possível, né? Uhum. E o tempo que eu passei com a obra foi o tempo em que eu estava fazendo esse ping-pong, não sei se a gente pode chamar assim, ou essa integração, talvez fosse melhor, entre a realidade e o livro, né? Em- É justamente o que eu também busco fazendo. Se você, Uhum, principalmente um ato memorativo de você trazer a cada frase do livro. Isso eu fico feliz em saber quando isso vem de maneira mais automática, de você não ter que fazer um esforço para lembrar de qual experiência te remete àquilo. Por exemplo, Raskolnikov fazendo os planejamentos para um crime. Quantas vezes você já fez uma coisa errada e ficava pensando nos minúsculos de detalhes, mesmo sabendo que aquilo era errado? aham, Então, exatamente, exatamente, é aquilo isso se mesmo. torna, aquilo se torna mais vivo, pelo menos quando aquilo se torna um ponto de comparação seu para a realidade. É isso, pelo menos isso que eu quero extrair do máximo do livro, é aqueles Uhum, pontos de comparação que você pode extrair e aplicá-los na sua própria vida. uhum. Não, com Não na certeza. sua, mas também é desconhecido. Isso é uma coisa, desculpa, criar uma tangente aqui, mas não na sua, mas às vezes a gente acaba ficando muito em si mesmados. A gente fica pensando só. Mas pensa que aquilo também se aplica a cada drama individual de cada pessoa que você está falando. Cada pessoa se torna um livro infinito de possibilidades quando você entende que todas as reflexões que são para você também servem para o outro. Isso é uma coisa que eu tento mudar ultimamente, que é focar mais nas outras pessoas, Né? no Não, drama pessoal dos outros. e se você notar é, o livro enquanto aquilo que te dá experiência, dependendo do autor, é uma coisa extremamente interessante. Você tem lá a experiência de alguém que está na guerra e você nunca teve numa situação parecida, né? De ter que matar e morrer. Só que você na hora reconhece aquilo como acertado. Você fala, isso aqui é real, é assim mesmo, né? E aí que vem o grande. Bom, aqui tem a questão, né, da unidade do mundo, e você falou, né, de pensar no outro, né? Uma das coisas que o pensamento moderno esqueceu, que era base, sempre foi base em qualquer pensamento, é que nós estamos no mesmo mundo. E se nós estamos no mesmo mundo, a verdade, bom, o que é quente para mim é quente para você também, né? Então a Uhum. experiência do quente é quente para todos nós. Então entender o outro é também entender a si mesmo, e aí a gente entende esse exagero que o pensamento moderno tem em de falar da minha experiência em oposição à experiência do outro, né? Então, que nem você falou, se você se volta para o outro, primeiro você tem a experiência do outro, mas uma coisa que você descobre é que o outro e você estão na mesma realidade e logo você entende você mesmo sempre, né? É porque, Então, né, assim, então, é porque se você não faz isso, você acaba só projetando no outro um aspecto da sua própria cabeça. Assim, e geralmente um aspecto muito pobre, que é muito simplificado, esquemático, que não se reflete na atitude geral daquela pessoa. Tipo assim, você tem uma esquematização daquela pessoa na sua mente que pode sim corresponder a ela, mas não é de fato aprofundada. Ela é só uma esquemática. e, É e olha só... que interessante, esse raciocínio que você está fazendo, Paulo, a gente pode fazer sobre nós mesmos. Então, Exatamente. né? Então, por exemplo, se eu consigo, num livro de guerra, descobrir o que que é a experiência da guerra para o outro, eu descubro o que é a experiência da guerra para mim também. Uhum. Então, essa esquematização, quando eu presto atenção no outro, realmente, ela serve para que eu deixe de ser um esqueminha também, né? Então, isso é importante. Mas, Paulo, deixa eu só usar esses 3 minutos que nós temos aqui para falar sobre o COF, né?
Então, lembre-se, o primeiro ano que o professor Olavo propôs no COF é que o primeiro ano seria o ano de formação do imaginário com livros de literatura, né? Então, é claro, ele começa desde a primeira aula fazendo filosofia, né? Ele começa com o exercício filosófico, o exercício necrológico, por exemplo, mas é, ele ele acha, ele sempre achou muito importante esse mergulho cru, né? Mergulho total na literatura. E aí, a partir daí, você tem a experiência imaginativa para ir sim para os grandes críticos literários. No caso dele, ele está principalmente formando filósofos, né? Então, você ir para os grandes filósofos e assim por diante. Então, essa experiência. Eu acho muito revelador. O Olavo falou só de passagem, assim, mas é muito revelador que o Olavo amava ler biografias. Eu acho muito revelador Eu não isso. sabia disso. Aham, ele era viciado em biografias, né? Toda hora que tanto que toda vez que ele vai pegar um exemplo, ele sempre conta a história de alguém para pegar um Exatamente, exemplo. exatamente. Então, não só ele gostava muito de ler biografias, como ele era muito interessado nas pessoas, né? E então, você pode ver que ele sempre vai contar desde o encanador que foi lá e ele sabe o encanador que estava tendo um problema, etc, etc. Ele contou a história de um, para pegar um assunto filosófico, ele contou a história de um cara que estava pregando prego na parede da casa dele. Tu já viu essa? Não lembro, não lembro. Não, mas era de uma aula mais recente. Ele estava falando sobre como a gente automatiza certos processos na nossa mente, como nós sabemos lidar com os processos da realidade de maneira automática. Quantos milhares de pregos aquele cara teve que pregar na parede para saber que precisa exatamente duas marteladas na porrada exata, pegando o martelo de tal jeito. Ele nunca pensou nisso, mas ele sabe operar cada uma dessas coisas de maneira perfeita. O cara repara até nisso. Aham. Então, olha que interessante, a filosofia do Olavo ela tem essa característica de partir da realidade e aí você tem as conclusões filosóficas, né? A filosofia é aquilo que, digamos assim, é- ela é sempre menor do que a vida, né? E ela é aquilo que ela parte da vida. Ela não é a parte da. Ele até mesmo fala que toda filosofia ela é menor ainda que a própria poesia e literatura. Se você, você pegar toda a poesia, tudo que está no universo da literatura, ainda assim a filosofia não consegue abarcar. Uhum. Porque a filosofia ela consegue apenas racionalizar esses conceitos, ela não consegue evocá-los é, no seu coração no momento que você os lê. Se você não tem isso vindo precedidamente pela própria literatura, o livro de filosofia se torna oco. E é justamente de preencher desse conhecimento que vem a literatura. Não, não, com certeza. Ok, ótimo, ótimo. Bom, sobre as indicações, eu vou mandar ali no nosso grupo duas indicações. Assim, são extremamente respeitados, só que é aquela coisa, né? Eu não sou um especialista, né? Então, um deles é o Bakhtin. O Bakhtin é muito estudado, né, em teoria de linguagem. E em teoria literária em geral, não só em crítica literária, mas teoria literária, né? O Bakhtin é estudado principalmente falando sobre polifonia, né? Então você vê a linguagem polifônica do Dostoiévski, como que você vê várias vozes ali naquele livro. É, e isso é maravilhoso, né? Problemas da Poética de Dostoiévski. O nome é um teórico russo, né? Então, aí tem um caminho. Nunca mergulhei no Bakhtin. Conheço o Bakhtin um pouco, mas nunca mergulhei. E tem um outro livro. é, Bom, eu mando ali no grupo. Deixa eu ver se eu consigo já, porque senão eu falo que mando ali no grupo e depois nem, Esquece, nem, acontece. nem, nem mando daí. Aqui, ó, o Joseph Frank. O Joseph Frank, ele escreveu uma obra chamada o Escritor e o Seu Tempo. Tem uma edição lançada no português, que é lá de 1.200 páginas, e o pessoal fala que é a biografia junto com a crítica literária, genial, assim. Na verdade, a obra original, eu acho que foi em inglês, a obra original é 5 volumes.
que aí eu acho que vai dar, é bem mais extensa, assim. Mas o pessoal fala que, falando sobre o contexto político, histórico, sobre as obras também, sobre a biografia de Oh, Dostoiévski, esse livro é por causa de maravilhoso. internet. Uhum. Bom, Tudo bem. então, Paulo, valeu, muito obrigado. A gente se vê Obrigado, viu? semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.